Você já sentiu que existe alguém especial na sua vida, mas fica se perguntando se é apenas um sentimento ou se é algo maior? Por que certas pessoas marcam nossa alma de uma forma tão profunda que nem o tempo consegue apagar? E se eu te dissesse que quando Deus escolhe alguém para você, Ele deixa sinais tão claros que até o coração mais cético consegue reconhecer? A verdade é que muitas pessoas passam a vida inteira confundindo atração com conexão divina, paixão com propósito, carência com chamado. E é compreensível que você se sinta confuso diante de sentimentos tão intensos, questionando se aquela pessoa realmente faz parte do plano que Deus tem para a sua vida. Mas e se esses questionamentos, essas dúvidas, esse coração inquieto não fossem sinais de fraqueza, mas sim de que seu espírito está tentando te mostrar algo que sua mente ainda não consegue compreender? E se essa confusão for, na verdade, o primeiro indício de que você está prestes a descobrir uma das maiores verdades sobre os relacionamentos divinos? O que você vai descobrir hoje pode mudar completamente sua perspectiva sobre o amor e os relacionamentos. Porque quando Deus escolhe alguém para você, Ele não age como o mundo age. Ele não grita, Ele sussurra, Ele não força, Ele convida. E mesmo quando tudo ao redor parece incerto, existe uma paz interior que insiste em dizer: confie, há algo maior acontecendo aqui. Hoje vou te revelar os 5 sinais inegáveis de que Deus escolheu essa pessoa para você. Não estamos falando de qualquer relacionamento comum, nem de paixão passageira que vem e vai com o tempo. Estamos falando de uma conexão que transcende o físico, que ultrapassa o emocional e toca diretamente no espiritual. Se você chegou até aqui, se algo dentro de você te trouxe para este vídeo, é porque seu espírito está buscando clareza, está pedindo discernimento. E eu quero que você saiba que não é coincidência você estar aqui agora. Se isso ressoa com você, se você sente que está numa jornada de descoberta sobre o verdadeiro propósito dos relacionamentos, se inscreva agora no canal para continuarmos essa caminhada juntos, porque o que vem pela frente vai te ajudar a enxergar com olhos espirituais aquilo que talvez você esteja vivendo sem ainda compreender completamente. Vamos começar então a desvendar esses sinais que podem estar bem na sua frente, aguardando apenas que você tenha a sabedoria para reconhecê-los. Sinal 1. Reencontros inexplicáveis. O primeiro sinal de que Deus escolheu essa pessoa para você são os reencontros que desafiam toda a lógica humana. Você já viveu aquela situação onde tentou seguir sua vida, convenceu-se de que havia superado alguém, mas de repente os caminhos se cruzam novamente de uma forma que parece impossível? Não estamos falando de perseguição ou de você estar procurando por essa pessoa. Estamos falando daqueles encontros que acontecem quando você menos espera, quando você já tinha certeza de que aquele ciclo havia se fechado para sempre. Imagine a cena. Você está no supermercado fazendo suas compras normalmente, ou caminhando por uma rua que nunca frequenta, ou até mesmo viajando para uma cidade distante. E do nada, lá está ela. Não é só um encontro comum. É como se o universo tivesse conspirado para que aquele momento acontecesse exatamente naquele lugar, naquele instante. Esses reencontros carregam uma energia diferente. Há algo no ar que parece mais denso, mais significativo. É como se o tempo diminuísse o ritmo só para permitir que vocês se vejam, se reconheçam, talvez troquem algumas palavras, ou mesmo apenas um olhar carregado de significado. Você sabe do que estou falando? Aquela sensação de que não foi apenas o acaso, mas que existe uma força invisível orquestrando esses momentos. É exatamente isso que acontece quando Deus quer mostrar para você que certas pessoas não saem da sua vida por coincidência. Elas permanecem porque fazem parte de um propósito maior. A espiritualidade chama isso de sincronicidade divina. É quando os eventos da vida se alinham de uma forma
que vai além da probabilidade estatística. Você pensa naquela pessoa e ela aparece nas suas redes sociais. Você sonha com ela e no dia seguinte recebe uma mensagem. Você sente um impulso inexplicável de ir a determinado lugar e ela está lá. Mas aqui está o ponto crucial. Esses reencontros não acontecem para te deixar confuso ou para reabrir feridas antigas. Quando é de Deus, cada reencontro tem um propósito. Às vezes é para mostrar como vocês dois cresceram. Outras vezes é para curar algo que ficou pendente. E muitas vezes é simplesmente para lembrar que a história ainda não terminou. O que diferencia um reencontro divino de uma simples coincidência é o impacto que ele causa dentro de você. Não é apenas a surpresa do momento, mas aquela sensação profunda de que algo maior está acontecendo. É como se seu espírito sussurrasse: presta atenção, isso é importante. E observe como esses encontros sempre chegam nos momentos certos. Quando você está questionando se deve seguir em frente, quando está se perguntando se aquela conexão foi real, quando precisa de uma confirmação de que não está enlouquecendo, é exatamente nesses momentos que o reencontro acontece. Há uma sabedoria divina por trás desses momentos perfeitos. É como se Deus soubesse exatamente quando você precisa de um lembrete, de uma confirmação, de um sinal de que Ele ainda está escrevendo aquela história. E esses reencontros chegam como cartas enviadas diretamente do céu, seladas com o momento perfeito da providência divina. Deus não trabalha com coincidências quando se trata do coração dos seus filhos. Ele trabalha com propósito, com sinais claros para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Então, se você está vivenciando esses reencontros inexplicáveis, se a vida insiste em colocar vocês frente a frente, mesmo quando tudo parece estar conspirando para separá-los, pare e escute o que seu espírito está tentando te dizer. Pode ser que esse seja o primeiro sinal de que essa pessoa não está na sua vida por acaso, mas por desígnio divino. E você que está assistindo, já passou por esses reencontros que desafiam toda explicação? Já sentiu que o universo conspirou para colocar você e alguém especial no mesmo lugar no momento exato? Conta aqui nos comentários, mesmo que seja só para dizer: eu já vivi isso, porque sua experiência pode ser a confirmação que alguém aqui precisa ouvir hoje. Às vezes Deus usa nossos testemunhos para encorajar outros corações que estão questionando se o que sentem é real. Sinal 2. Presença que fortalece espiritualmente. O segundo sinal é ainda mais profundo e transformador. Quando Deus escolhe alguém para você, a presença dessa pessoa desperta o que há de mais sagrado dentro de você. Não é apenas atração física ou compatibilidade emocional. É como se ela fosse uma chave que abre portas espirituais que estavam trancadas. Você já percebeu como ao lado de certas pessoas você se sente mais conectado com Deus? Como sua fé ganha uma nova dimensão? Como suas orações se tornam mais profundas? Como você se lembra de quem realmente é em essência? Isso acontece porque quando Deus une duas almas, Ele não está pensando apenas no bem-estar individual de cada uma. Ele está criando uma força espiritual combinada, uma energia que, quando somada, não apenas duplica, mas multiplica exponencialmente. Observe seus próprios padrões. Quando você está perto dessa pessoa especial, você ora mais ou menos. Você busca mais a Deus ou se afasta dele. Você se sente mais centrado no seu propósito ou mais perdido. Suas prioridades ficam mais claras ou mais confusas. Se a resposta for que ela te aproxima do sagrado, que ela desperta em você o desejo de ser uma versão melhor de si mesmo, que ela te encoraja a buscar seus sonhos mais profundos e a viver seu chamado com mais intensidade, então você está diante de algo muito raro e precioso. Essa pessoa não é um escape da sua realidade espiritual. Ela é um catalisador para ela. Ela não te distrai do seu propósito.
Ela te lembra dele com mais clareza. Não é alguém que te faz esquecer quem você é, mas alguém que te ajuda a relembrar sua verdadeira identidade. E isso não acontece através de palavras doutrinárias ou pressão religiosa. Acontece de forma natural, orgânica, através da forma como ela te olha, como ela te ouve, como ela honra o que há de mais sagrado em você. É uma reverência mútua ao divino que habita em cada um. Quando você se afasta dessa pessoa, algo dentro de você parece esfriar, a conexão com o sagrado fica mais difícil. É como se uma parte da sua chama espiritual diminuísse de intensidade. Isso não é dependência emocional, é reconhecimento de uma parceria espiritual genuína. Porque algumas pessoas aparecem na nossa vida para nos confortar, outras para nos desafiar, mas poucas aparecem para nos alinhar com o nosso propósito celestial. E quando isso acontece, quando você encontra alguém que não apenas aceita sua jornada espiritual, mas a fortalece, você sabe que está diante de algo que transcende o comum. É como se Deus tivesse colocado essa pessoa no seu caminho, não apenas para ser uma companhia, mas para ser um lembrete constante de quem você é e para onde está indo. Para ser uma voz que ecoa em harmonia com a voz do seu próprio espírito, criando uma sinfonia que eleva ambos a um patamar espiritual mais alto. Existe uma química espiritual que acontece quando duas almas alinhadas se encontram. É diferente da química física ou emocional. É como se os espíritos se reconhecessem, como se dissessem um para o outro: "Ah, você também foi chamado. Você também carrega essa chama. Vamos queimar juntos e iluminar o mundo ao nosso redor." E isso se reflete até mesmo nas conversas que vocês têm. Não são apenas diálogos sobre o cotidiano ou sobre sentimentos. São conversas que tocam no eterno, que exploram propósitos, que desafiam um ao outro a crescer, que plantam sementes de sonhos que só podem florescer quando há terra fértil de ambos os lados. Então preste atenção. Se ao lado dessa pessoa você se sente mais forte espiritualmente, se sua fé se aviva, se seus sonhos ganham nova vida, se você consegue ouvir a voz de Deus com mais clareza, esse é o segundo sinal inegável de que ela pode ser a pessoa que Deus escolheu para caminhar ao seu lado. E falando em fortalecer sua jornada espiritual, se você está se conectando com esses sinais e quer entender ainda mais profundamente o seu chamado como escolhido, eu preparei algo especial para você. É o meu livro digital, O Chamado dos Escolhidos. É um guia completo para te ajudar nessa jornada de autoconhecimento espiritual. O link para baixar está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Vamos continuar agora com o terceiro sinal, que talvez seja o mais desafiador de todos. Sinal 3. Vínculo que resiste às dificuldades. O terceiro sinal talvez seja o mais desafiador de entender, mas também o mais poderoso. Quando Deus escolhe alguém para você, o vínculo espiritual entre vocês resiste a todas as tempestades. Não importa quantos conflitos surjam, quanto tempo passem separados ou quantas feridas sejam abertas, existe algo que permanece intacto no nível mais profundo da conexão. Você já viveu isso? Já passou por períodos de afastamento total, onde parecia que tudo havia terminado definitivamente. Mas mesmo assim, lá no fundo, uma parte de você sabia que a história não havia chegado ao fim, como se houvesse um fio invisível que nem o tempo nem a distância conseguem romper. Essa é uma das características mais distintivas dos relacionamentos divinamente orquestrados. Eles passam por purificação, por testes, por momentos de aparente destruição, mas o que é genuinamente espiritual não se dissolve, se transforma. Pense em dois rios que seguem caminhos diferentes por quilômetros, atravessando terrenos distintos, enfrentando obstáculos únicos. Mas em algum ponto do trajeto, eles se reencontram e se fundem, criando algo ainda mais poderoso do que eram individualmente. Assim, são as conexões que nascem no coração de Deus. Durante os períodos difíceis, quando a comunicação se torna impossível,
quando as mágoas parecem intransponíveis, quando até os amigos mais próximos dizem para você seguir em frente, existe uma voz pequena e constante dentro de você que sussurra: espere, ainda não terminou. Isso não é teimosia ou apego doentio. É o reconhecimento de que algumas ligações transcendem as circunstâncias temporais. É seu espírito identificando algo que sua mente ainda não consegue processar completamente. E aqui está um ponto crucial. Quando Deus permite que um relacionamento passe por dificuldades, não é para destruí-lo, mas para fortalecê-lo. É como o ouro que precisa passar pelo fogo para remover as impurezas. O que não resiste ao processo não era genuíno desde o início, mas o que permanece sai mais puro, mais forte, mais refinado. Você pode ter passado meses ou até anos sem falar com essa pessoa. Podem ter acontecido desentendimentos que pareciam irreconciliáveis. Palavras duras podem ter sido ditas, decisões aparentemente finais podem ter sido tomadas. Mas no momento em que vocês se reencontram, é como se o tempo não tivesse passado no que se refere à essência da conexão. Não significa que vocês voltam exatamente ao mesmo ponto. Vocês voltam transformados, amadurecidos, com uma compreensão mais profunda do valor daquilo que têm. O vínculo não apenas resistiu, ele evoluiu. Durante esses períodos de afastamento, você pode ter tentado se interessar genuinamente por outras pessoas, pode ter se esforçado para esquecer, pode ter se convencido racionalmente de que era melhor seguir em frente, mas sempre havia algo que não se encaixava completamente, uma sensação de que estava forçando algo que não fluía naturalmente. É como tentar usar uma chave errada numa fechadura. Por mais que você force, por mais que você insista, por mais que logicamente pareça que deveria funcionar, algo não se encaixa. E então você volta para a chave certa e ela entra suavemente, sem esforço, como se sempre tivesse pertencido àquela fechadura. Porque quando Deus escreve uma história de amor, Ele não escreve apenas um capítulo. Ele permite intervalos, permite crescimento individual, permite que cada pessoa se torne quem precisa ser antes do reencontro definitivo. E durante todo esse processo, o vínculo espiritual permanece como uma âncora invisível. E talvez o mais impressionante seja como, durante esses períodos de separação, ambos crescem de maneiras que os preparam ainda mais um para o outro. É como se Deus estivesse trabalhando em cada coração individualmente, moldando, refinando, preparando para que quando o reencontro aconteça, seja uma união ainda mais poderosa e propositiva. Se você reconhece esse padrão na sua vida, se percebe que mesmo com todas as dificuldades, algo dentro de você se recusa a desistir completamente dessa pessoa, se sente que existe uma ligação que vai além do que os olhos podem ver, esse pode ser o terceiro sinal de que vocês foram divinamente conectados. E eu quero perguntar para você que está assistindo, você já passou por essa experiência de um vínculo que resistiu a tempestades que pareciam devastadoras? Já sentiu que mesmo quando tudo dizia para desistir, algo lá no fundo sussurrava: espere, ainda não terminou? Compartilhe a sua experiência nos comentários. Pode ser que sua história de resistência e fé seja exatamente o que alguém aqui precisa ouvir para não desistir do que Deus plantou no coração. Lembre-se, quando é de Deus, o tempo purifica, não destrói. Sinal 4. Propósito divino da união. Chegamos ao quarto sinal, e este talvez seja o mais revelador de todos. Quando Deus escolhe alguém para você, a união de vocês serve a um propósito que vai muito além do romance pessoal. Existe uma missão maior, um chamado conjunto que só pode ser cumprido quando vocês estão alinhados. Você já se perguntou por que algumas pessoas despertam em você não apenas amor, mas também visões de futuro? Por que ao lado de determinada pessoa você consegue enxergar possibilidades que sozinho jamais havia imaginado? Por que os sonhos que pareciam impossíveis de repente ganham contornos de realidade?
Isso acontece porque Deus não une duas pessoas apenas para que elas sejam felizes juntas. Ele une propósitos, conecta chamados, alinha missões. Quando duas almas escolhidas se encontram, elas formam uma força espiritual que pode impactar não apenas suas próprias vidas, mas as vidas de muitas outras pessoas. Observe como ao lado dessa pessoa especial, seus dons se amplificam. Se você tem o dom de ensinar, sua capacidade de ensinar se multiplica. Se tem o dom de curar, sua habilidade de trazer cura aos outros cresce exponencialmente. Se tem o dom de liderar, sua liderança ganha uma nova dimensão. É como se ela não fosse apenas uma companheira, mas uma parceira espiritual, no sentido mais literal da palavra. Alguém que não compete com seus dons, mas os complementa. Alguém que não diminui sua luz, mas ajuda a direcioná-la para onde ela pode brilhar com mais intensidade. E isso se manifesta de formas muito práticas. Vocês começam a sonhar junto sobre projetos que podem transformar vidas. Conversas casuais se transformam em planejamentos de iniciativas que podem impactar comunidades. O que antes eram ideias soltas no coração de cada um, juntos se organizam em visões claras e factíveis. Talvez vocês descubram que têm uma paixão comum por ajudar jovens em situação de risco, ou que juntos podem criar algo que traga esperança para pessoas que passam pelas mesmas dificuldades que vocês já enfrentaram, ou que a união de seus talentos únicos pode gerar algo completamente novo e necessário no mundo. Quando é de Deus, o relacionamento se torna uma plataforma para algo maior. Não é apenas sobre nós dois, mas sobre nós dois para os outros. É uma união que se multiplica em bênçãos para quem está ao redor. E você sente isso no nível mais profundo. Quando estão juntos planejando ou trabalhando em algo que vai além de vocês mesmos, existe uma energia especial no ar. Uma sensação de que estão exatamente onde deveriam estar, fazendo exatamente o que deveriam fazer. Isso não significa que toda conversa precisa ser sobre missão, ou que vocês não podem ter momentos leves e descontraídos. Significa que existe um propósito subjacente que dá significado e direção para a relação como um todo. Pessoas ao redor de vocês podem não entender completamente a conexão, mas reconhecem que existe algo diferente ali. Elas se sentem inspiradas pela forma como vocês se complementam, pela maneira como juntos conseguem realizar coisas que individualmente seriam impossíveis. E você sabe no seu íntimo que se essa pessoa não estivesse na sua vida, uma parte importante da sua missão ficaria incompleta. Não porque você é incapaz sozinho, mas porque Deus planejou que determinadas coisas fossem feitas em parceria, em união, em alinhamento espiritual. Se ao lado dessa pessoa você enxerga possibilidades de impacto que vão além do seu relacionamento pessoal, se juntos vocês sonham com maneiras de abençoar e transformar outras vidas, se a união de vocês parece ser maior que a soma das partes, esse é o quarto sinal inegável de que Deus os escolheu um para o outro. Sinal 5. Paz que excede o entendimento. Chegamos ao último e talvez mais profundo sinal. Quando Deus escolhe alguém para você, existe uma paz interior que acompanha essa conexão, mesmo quando as circunstâncias externas não fazem sentido. É uma tranquilidade que vem do espírito, que não depende de garantias humanas ou de certezas racionais. Você conhece essa sensação? Mesmo quando não sabe como as coisas vão se resolver, mesmo quando não tem respostas para todas as perguntas, mesmo quando amigos e familiares questionam suas escolhas, existe uma serenidade lá no fundo que te sustenta. Essa paz é diferente de qualquer outra coisa que você já experimentou. Não é a tranquilidade que vem depois que todos os problemas foram resolvidos. É a paz que existe no meio do furacão, que permanece firme mesmo quando tudo ao redor está em movimento. É como se seu espírito tivesse acesso a informações que sua mente ainda não processou.
como se ele soubesse algo sobre o futuro dessa conexão que você ainda não consegue ver claramente. Por isso, mesmo quando a lógica diz uma coisa, você sente uma certeza interior que sussurra outra. Essa paz se manifesta de várias formas. Quando você ora sobre essa pessoa, você não sente ansiedade ou desespero. Você sente uma confiança serena de que Deus está no controle. Quando pensa no futuro, não há aquela agitação típica da incerteza, mas uma expectativa calma e positiva. E observe, essa tranquilidade não vem porque tudo está perfeito ou porque não há desafios pela frente. Ela vem porque algo dentro de você reconhece que essa conexão está alinhada com o plano divino para a sua vida. É uma confirmação espiritual que transcende as circunstâncias temporárias. Até mesmo nos momentos de afastamento ou dificuldade, embora você possa sentir dor ou saudade, no fundo existe uma paz que te assegura. Isso vai se resolver no tempo certo, da forma certa. Não é negação da realidade presente, mas confiança na realidade espiritual. Essa paz também te protege da ansiedade típica dos relacionamentos baseados apenas na emoção. Você não fica constantemente verificando se a pessoa ainda se importa. Não vive com medo de perder o interesse dela. Não se desespera por respostas imediatas. Existe uma segurança interna que independe das flutuações externas. E talvez o mais notável seja como essa paz se comunica para a outra pessoa também. Mesmo que ela não entenda completamente de onde vem, ela sente a tranquilidade que emana de você quando estão juntos. É uma energia de segurança, de estabilidade, de confiança no futuro. Pessoas ao redor podem até comentar sobre como você parece diferente quando está perto dessa pessoa especial. Não necessariamente mais animado ou eufórico, mas mais centrado, mais em paz consigo mesmo, mais confiante sobre a direção da sua vida. E essa paz não é passiva, ela é ativa. Ela te dá coragem para tomar decisões que antes pareciam impossíveis. Te dá sabedoria para discernir entre o que é urgente e o que é importante. Te dá paciência para esperar o tempo certo sem desespero. É uma paz que trabalha, que constrói, que transforma. Essa é a marca registrada dos relacionamentos que nascem no coração de Deus. Eles trazem paz em vez de tumulto, clareza em vez de confusão, segurança em vez de ansiedade. Mesmo quando há desafios práticos a serem enfrentados, a base emocional e espiritual permanece sólida. É como construir uma casa sobre rocha sólida, em vez de areia movediça. As tempestades podem vir, o vento pode soprar, a chuva pode cair, mas a fundação permanece inabalável porque foi estabelecida sobre algo eterno, algo que vem do alto. Se quando você pensa nessa pessoa especial, quando ora por ela, quando imagina um futuro junto, você sente uma profunda tranquilidade que não consegue explicar racionalmente, se existe uma certeza interior que independe das circunstâncias externas. Esse é o quinto e último sinal de que Deus pode ter escolhido essa pessoa para você. E se você está vivenciando esse tipo de paz inexplicável, se seu coração encontra descanso nessa conexão, mesmo quando sua mente ainda tem perguntas, confie nessa orientação divina, porque quando Deus escreve uma história de amor, Ele sempre deixa sua assinatura, uma paz que excede todo o entendimento. E você que chegou até aqui, já experimentou essa paz sobrenatural em relação a alguém? Essa tranquilidade que não faz sentido lógico, mas que acalma sua alma mesmo no meio da incerteza? Escreve aqui nos comentários, mesmo que seja só uma palavra de confirmação. Porque às vezes precisamos ouvir de outras pessoas que não estamos sozinhos nessa experiência, que outros já sentiram essa mesma paz divina guiando seus caminhos. Sua confirmação pode ser o encorajamento que alguém precisa para confiar no que está sentindo. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconheceu pelo menos alguns desses sinais.
E eu quero te dizer que isso não é coincidência. Seu Espírito te trouxe para esta mensagem porque você precisa ouvir o que tenho para te falar agora. Nem toda conexão profunda é divinamente orquestrada, mas quando é, os sinais estão lá para quem tem olhos para ver. Os reencontros inexplicáveis, que desafiam toda lógica. A presença que fortalece seu espírito e te aproxima de Deus. O vínculo que resiste a todas as tempestades e sai mais forte de cada provação. O propósito conjunto que vai além do romance pessoal. E a paz inexplicável que acompanha essa conexão mesmo em meio à incerteza. Se você reconheceu sua história nesses sinais, se seu coração bateu mais forte durante algum momento desta conversa, se lágrimas vieram aos seus olhos porque finalmente alguém conseguiu colocar em palavras o que você vem sentindo, então escute com atenção o que vou te dizer agora. Você não está louco, você não está imaginando coisas. Seu coração não está te enganando. Quando Deus quer unir duas almas, Ele deixa sinais claros o suficiente para quem está disposto a reconhecê-los. E se esses sinais estão presentes na sua vida, é porque algo maior está em movimento. Mas lembre-se, o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando não coincide com nossa ansiedade. O plano dele se desdobra no momento certo, da forma certa, para as pessoas certas. Sua responsabilidade é continuar crescendo, se preparando, se tornando a melhor versão de si mesmo para quando esse encontro definitivo acontecer. Se você quer se aprofundar ainda mais nessa jornada de descoberta sobre seu propósito e chamado espiritual, eu preparei um presente especial para você. É o meu livro digital, O Chamado dos Escolhidos, onde exploro em detalhes como reconhecer e viver plenamente sua identidade espiritual. É um guia prático para quem sente que foi chamado para algo maior. O link para baixar está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Continue orando, continue confiando, continue se alinhando com seu propósito, porque se for da vontade de Deus, nada no céu nem na terra poderá impedir que vocês se encontrem no momento certo. E se você está vivenciando isso agora, se reconheceu sua história nestes sinais, eu quero que você compartilhe sua experiência nos comentários. Não precisa expor detalhes íntimos, mas talvez uma palavra de confirmação, um testemunho de que você também já viveu algo assim. Porque seu comentário pode ser exatamente a confirmação que outra pessoa está esperando. Pode ser que Deus use sua coragem de compartilhar para tocar um coração que está prestes a desistir. Se este vídeo falou com seu coração, se você sentiu que essa mensagem chegou até você no momento certo, deixe seu like, se inscreva para fortalecer o canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essas palavras hoje. Às vezes Deus usa nossa obediência em compartilhar para alcançar uma alma que Ele quer tocar. Lembre-se sempre, se for de Deus, vai acontecer. E quando acontecer, será no tempo perfeito, da forma perfeita, com a pessoa perfeita que Ele preparou especialmente para você. Até lá, confie no processo, cresça na espera e saiba que você não está caminhando sozinho nesta jornada. Que Deus abençoe seu coração e ilumine seus caminhos. E que você tenha a sabedoria para reconhecer e a coragem para abraçar aquilo que Ele preparou para a sua vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.